Vamos ver aqui. Gente, estou aqui pelo celular, tá certo? Qualquer coisinha vocês sinalizem também no chat, porque a qualidade a gente avaliou na aula passada que era melhor, então vamos trabalhar nessa proposta também, tá? Visualmente falando aqui, com que vocês aproveitem o máximo dos detalhes. Noêmia, Aninha, tudo bem? Tudo. Tudo bem, professor, graças a Deus. Muitos trabalhos. Gente, hoje vamos, desculpa, vamos trabalhar com a proposta de passarela, tá? Uma maquiagem voltada para esse potencial aí de desfile. Vamos focar um pouquinho no olho, porque ele é um pouco mais dramático. E vou fazer metade, metade, tá? Porque são maquiagens mais rápidas, então são propostas também que vocês vão conseguir aprimorar e utilizar também de uma forma mais fácil. E do outro lado, a gente vai ver também a proposta em relação a uma outra técnica que utilizamos extensos, tá? Para maquiagem tanto artística, né? Tanto para crianças como também para adultos. Isso agiliza muito o nosso tempo. Em relação a essas propostas, eu acredito que vocês vão conseguir fazer de uma forma também tranquila, sem maior dificuldade. Certo? Dúvidas até agora ou não? Quem chegou mais? Pamela? Tudo bom, Pamela? Eu vou chamar a última vez aqui no grupo, tá, pessoal? E vamos começar, tá? Para não atrasar muito aí o nosso horário.
Gente, então vamos lá começar, tá? Hoje teremos uma proposta, como eu falei inicialmente, tá? Para quem não estava, maquiagem para passarela. E do outro lado, vamos trabalhar com a pintura facial também, relacionado com a técnica usando extenso, tá? Extenso, eu vou já apresentar o que é para facilitar para vocês. Quando a gente não tem esse extenso, a gente pode criar, porque é muito fácil você trabalhar com essa proposta, agiliza muito o seu tempo e dá um efeito bem mais definido. Tá bom? E aí, vamos inicialmente a trabalhar já com esse processo, com essa pele mais voltada para passarela. Não precisa, gente, tá? Utilizar uma cobertura alta, a não ser que ela tenha alguma imperfeição, mas geralmente as modelos, elas têm a pele bem cuidada, até porque faz parte desta imagem e principalmente o trabalho delas, tá bom? É uma cobertura mais suave, com aspecto mais natural, fazendo com que eu consiga absorver melhor essas informações em relação à minha proposta, tá bom? Vou utilizar um pouquinho da minha base iluminadora, junto com a minha base mais fluida, certo? Vou estar fazendo essa misturinha junto com as bases, sem maior dificuldade, para que você consiga fazer a utilização desses produtinhos, tá certo? Vou utilizar aqui a base da Vult, que ela é mais líquida, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas propostas também. Tem bases hidratantes, onde podemos trabalhar de uma forma bem mais fácil. Ó, temos aqui a HD, que ela é bem mais fluida, mas ela consegue, na verdade, deixar esse aspecto muito, muito, muito legal, muito bacana sobre a tua cobertura. Então, vamos utilizar um pouquinho em relação a essa misturinha, tá? Vou fazer um lado do rosto, aplicação, batom, tudo, tá? Que é geralmente usado um pouquinho mais somente de gloss, com aquele efeito molhado ou um rosadinho, certo? Qualquer dúvida, gente, vão colocando aí e vão me sinalizando também, tá certo? Porque como eu estou utilizando aqui um pouquinho o celular, às vezes eu não consigo ver o chat. E daí eu quero que vocês também me repassem algo que podemos contornar no nosso processo, tá? Até agora, alguma dúvida, sim ou não? Tranquilos? Professor, vocês têm mais ou menos noção de quando vai voltar às aulas presenciais? Previsão em relação a esse processo, segundo o decreto, se nada mudar, tá? A gente está aí com a retomada por volta do dia 20, mas teremos um processo de adaptação e iremos também repassar no grupo para que vocês tenham todas essas informações direitinho como é que vai ser. Porque o processo de retomada, ele precisa também seguir algumas necessidades em relação a nos adaptarmos. Quando eu falo a nos adaptarmos, tanto o pessoal também em função da escola, que já está providenciando isso, mas os alunos, eles precisam ter umas certas regrinhas e a gente vai passar isso bem direitinho nos detalhes, tá? Mas é 20 de julho ou é agosto? Agora, de julho, tá? Mas aí provavelmente a gente vai ver como é que funciona direitinho a questão de carga horária, tudo, e o planejamento mesmo agosto a gente retornar, se tudo der certo, se nada for, digamos assim, colocado como dificuldade, ou se todo mundo conseguir, né, passar por essa pandemia nesse resultado também de ter uma proposta onde obedecendo essas regrinhas e avaliar, né? Quem avalia geralmente prefeitura e estado, de acordo com esses decretos, e os números, né? Se aumentaram, se diminuíram, mas se Deus quiser, tudo vai se resolver e a gente vai poder retornar. Tá mais perto do que longe. Pincel do Fiber, certo, gente? E aí eu venho com a minha esponjinha dando só acabamento. Esponjinha tá úmida, tá? Tô, até passando por cima de minha sobrancelha, para não ter problema em depois fazer esse processo de camuflagem.
Processo de iluminação, da mesma forma que a gente realizou anteriormente, tá? Pega o corretivo, tonzinho mais claro, mas não muito claro, e você vem trabalhando com essas zonas de iluminação. Precaução sempre, tá? Não precisa você utilizar também cores muito claras, porque na hora que for dar este acabamento, você vai ter um probleminha aí no ato de execução, tá bom? Peguei um pincelzinho aqui, linguinha de gato, ó. Iluminação, e eu venho aqui, ó. Tá vendo? E vamos nós trabalhar devagarinho, próximo ao olho, batidinhas. Posso subir um pouquinho aqui, tá? Ó, em relação a esta zona do olho, que ela também é um pouco escura. Quem tem olheira bem sabe disso. E já dando batidinhas para esfumar esse processo. Próximo ou entre as sobrancelhas, você também já faz esse trabalho. E aí vamos nós. Esponjinha de novo. Batidinha suave, só para tirar o excesso de produto. Ó, uma breve iluminada, algo bem mais sutil. Nada tão forte, para que não crie também uma desproporção. É algo para passarela, então precisamos também ter um pouquinho de atenção em relação a esses detalhes, uma coisa bem mais suave também, tá certo? Alguma dúvida, gente, até agora? Não. Show! Vamos usar um pozinho um pouquinho para contornar, devolver as nossas feições, né? Colocar aqui até uma música pra gente. Um pouquinho aqui de testa. E aí você vai, ó, pouquinho, tá? Nada muito desproporcional. Até porque a proposta também não é deixar essa cobertura muito pesada. Quem tem que ficar um pouco mais evidente é o quê? Olho. A marcação de olho é mais importante nesse caso. Passarela pode usar um pouquinho mais de tons, tá? Um bronzer. Dependendo da proposta, funciona legal e não fica uma coisa muito exagerada. Vou trabalhar com meu pozinho solto nas regiões onde eu fiz a minha iluminação e sobre o meu maxilar. Posso pegar minha esponjinha de veludo ou minha esponjinha queijinho, tá? Nessa proposta, gente, eu posso usar um pouquinho mais de blush, porque para desfile, como muita gente tem aquele momento e visualização frontal da modelo,
ela basicamente não faz expressão, eu posso ou usar um pouquinho mais desse blush, deixar algo um pouco também evidente, devido a quê? A principalmente esse arzinho mais de saúde e tal, região de zigomático e sobe um pouquinho, tá? E aí a gente, ó, só dá um leve toque nas demais regiões. Por quê? Eu retiro, além de retirar esse excesso de produto, eu também vou estar revitalizando alguma proposta que eu queira deixar evidente. O blush dá para utilizarmos e até a gente brincar um pouquinho, trazendo um pouquinho mais alongado, um pouquinho em relação também a nariz, um pouquinho de ponta, né? Aquele arzinho de saúde. Cuidado para não colocar um blush muito escuro ou muito vermelho, porque senão o excesso ou o efeito não fica bacana para as nossas fotos. Ó, temos aqui a nossa proposta inicial de uma pele. Tá vendo como é rápido? E aí, o que é que a gente agora vai trabalhar, tá? Camuflagem em relação à sobrancelha, você pode fazer o quê? A utilização apenas também, tá? Com a tua escovinha, removendo ou tirando o excesso do produto. Vou utilizar a minha máscara incolor para ela dar um efeito mais molhadinho, vai ficar com os pelos arrumados e automaticamente, gente, esse efeito, esse produto, tá? Ele funciona como se fosse um gelzinho. Os fios, eles não vão sair do lugar. Vai prender literalmente o formato que você definiu e eu consigo, ó, trazer uma naturalidade. Ela deu até uma clareada em relação ao tom do cabelo. E aí, o que é que a gente precisa entender? Esse tom, tá? Que eu projetei é porque eu coloquei um pouquinho apenas de base nos fios. Anderson, gosto de uma sobrancelha ou a proposta do meu evento é uma sobrancelha mais evidente. Posso fazer? Tranquilo, é só você vir e camuflar. Eu quis apenas dar uma maior naturalidade e um tonzinho mais claro em relação a ela, tá certo? Pronto. Trabalhando com essa proposta, gente, vamos para o olho, certo? Como eu falei, o olho, eu preciso de uma definição um pouquinho mais arrojada, porque é necessário, vai ficar algo bem mais dramático, tá? E devido à minha necessidade, eu também tenho que observar alguns pontos que eu vou potencializar. Geralmente, eu trabalho de olho, já a parte, né, maior, a pálpebra móvel, junto com a fixa. Eu vou dar uma enfatizada na linha d'água, hoje e também abaixo dela, criando um contorno bem bacana, para que vocês vejam também este efeito, tá? Até pelo simples fato de trazer, digamos assim, uma realidade onde as mulheres querem aquele olhar mais atraente, mas nem sempre a gente consegue deixar algo simples com evidência. E vamos fazer isso hoje. Vou pegar aqui meus pincéis. Pronto. Qualquer dúvida, podem falar, tá, pessoal? Vou inicialmente trabalhar com alguns tons que eu tenho, certo? Como é passarela, tem que ser tons um pouco mais escuros, criando essa evidência, deixando também o meu olhar com uma profundidade, tá? Vou trabalhar com essa paletinha aqui hoje. Vou começar com esses tonzinhos aqui, ó. Esse roxinho aqui e esse outro. E depois eu vou trazer uma profundidade. Anderson, posso trabalhar, por exemplo, certo? Com outras cores, com preto, por exemplo? Pode, não tem problema, tá? O que é que nós vamos trabalhar aqui? Com um pincelzinho de precisão, eu vou fazer a utilização nessa região, aprimorando o meu traço. Quando eu falo aprimorar o traço,
é deixando ele bem evidente, bem marcadinho, tá? Vou pegar aqui, vou ficar um pouquinho distante. Deixa eu ver se eu consigo, tá, gente, fazer algo diferente aqui. Colocar pelo celular para que vocês visualizem. Não sei se vocês vão conseguir ver muito detalhe, mas eu acredito que dá sim. Ó, estou trabalhando depositando o meu produto, só depositando. Vou pegando lá, ó, deposito. Depois que eu depositei, aí sim é que eu vou fazer movimento de vai e vem. Ó, vou pegar o tomzinho mais escuro, vizinho aquele lá que eu mostrei da paleta, e vou trabalhar bem mais próximo à linha d'água também. Ó, certo? Estou vindo até aqui o cantinho interno, tá? Ó. E estou dando uma puxadinha aqui nesta região, como se fosse, por exemplo, um famoso delineado, tá? O tracinho do delineado, só com o resíduo do produto. O que é que eu vou trabalhar agora? Pego um tomzinho mais escuro. Anderson, para dar profundidade, eu sempre utilizo tons mais escuros? Sim. Aí temos a possibilidade de utilizar os marrons mais frios ou até mesmo o preto, tá? Fica muito a seu critério, mas quando trabalhamos com possibilidade de passarela, esse olho tem que estar mais dramático, ele precisa ter uma maior concentração em relação a essa proposta, tá bom? Estou utilizando um pouquinho aqui do preto. Devagar com o preto, porque o preto, se eu colocar demais, vai apagar as outras cores, e não é isso que eu quero. Com o mesmo pincelzinho, eu não troquei, agora que eu vou trocar. Anderson, o que é que você vai fazer diferente do anterior? Nada, gente, só esfumar a borda. Pincel limpo, ó. Tá vendo que eu no cantinho aqui, ó, já estou criando o traço como se fosse um delineado? Mas é só esfumando a borda desse meu olho, tá? A bordinha lá dos dois primeiros tons que eu criei. Aí vocês vão ver como é que a gente faz esse acabamento. Lembrem que na pálpebra móvel e fixa, não trabalhei nenhum tipo de produto, nem cremoso e nem em pó. Se ficar um pouquinho claro, vai pigmentando de novo e vamos trabalhando. Só com o nosso esfumado. Até aí, gente, alguma dúvida? O normal, nada de difícil, né? Ó,
Como ele ficou bem trabalhado nessa base embaixo. Anderson, posso fazer algo em cima? Posso. Sabe aquele delineado gráfico que a gente vem marcando o côncavo e dando uma esfumada? É o que a gente vai fazer. E aí eu quero que vocês também percebam que esses olhos aqui mais dramáticos, eles funcionam para alguns eventos e dependendo da ocasião e personalidade da cliente, ela vai gostar. Até pelo simples fato de chamar um pouco mais a atenção e, às vezes, algumas pessoas gostam disso, né? Para que, na verdade, seja um destaque referente à festa, ao evento ao qual ela está participando. Ó, vamos trabalhando um pouquinho só, tirando o excesso. Olha como eu estou puxando bem lá na minha sobrancelha, no cantinho final, no canto externo, né? Daí, pessoal, o que é que eu posso fazer? Anderson, quero esse corte em cima. Eu sei que esse corte, por exemplo, tá? Ele tá bem feito, mas eu não consigo fazer esse corte assim. Sabe aquele pincelzinho que pegamos para o nosso iluminador? Desculpa, para a nossa região de iluminação? A gente vai pegar ele e vai fazer um traço como se fosse um delineado. Uma linhazinha mesmo, ó. Peguei, e aí eu venho só trabalhando essa linha para ela ficar bem marcadinha, tá? Sabe aquelas pessoas que colocam aquela fita aqui, maqueiam e quando tiram não fica bem recortado? A técnica para não utilizar a fita é essa. Até porque, gente, a fita, se for em você, tranquilo, mas é profissional, né? Vocês estão trabalhando com a proposta também, na qualificação, de serem esse profissional, que na verdade possuem técnicas e definições para realizar nos atendimentos. Olha como é que ficou. Vou tentar aqui aproximar, tá? Ó. Bem definido. Ele tem essa proposta de ficar assim, bem marcadinho. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Pego o meu delineado e vou fazer um delineado acima dessa linha, ele gráfico. Como, Anderson? Com essa mesma proposta também. Ó, molhei aqui um pouquinho mais com o meu corretivo. Posso pegar um glitter, se eu quiser, e aplicar nessa região? Posso. Trabalhar com um glitterzinho aqui, ó, o Esmeralda da Fins, para vocês verem esse destaque que eu estou falando. Aí eu vou pegar um pincelzinho, tá? Aplicador, fininho, e fazer isso aqui, ó. Pontinha do pincel, eu venho trabalhando aonde eu fiz o quê? O depósito, até mesmo a limpeza do meu corretivo. Anderson, mas sem querer, ele caiu nessa região do esfumado. Lembra, sempre, a pele está sequinha, onde você selou com a sombra, você faz só isso aqui, ó, ele sai. Certo? Não tem dificuldade, viu, em relação a isso. E a pele aqui embaixo não vai pegar, porque eu vou varrer devido ao processo que já foi selado também. Nessa linha em cima, eu vou fazer o meu delineado, tá? Esse meu delineado, ele vai ter uma proposta daquele delineado gráfico. Acredito que a gente já tem até praticado também na social, já fizemos sim na social, e vamos elaborar algo bem legal, certo? O meu delineado eu posso fazer colorido, posso fazer ele preto clássico, sem problema algum, tá? Deixa eu só pegar ele aqui. Delineado em gel. Pode ser líquido? Pode. Lembra sempre, o líquido você tem que dar uma seladazinha depois que fizer a aplicação, para poder ele não ficar acinzentado, para ele ficar bem escurinho. Certo? Ó. Pincelzinho chanfrado. Quase não sai, né?
E aí a gente vai trabalhar com essa mesma proposta do nosso delineado gráfico. Alguém tem alguma pergunta, gente? Até agora tá tranquilo. Ó, eu vou trabalhar essa linhazinha em cima. Deu para... Deixa eu só escurecer um pouquinho, tá? Acho que tá pra... Deu para ver essa linha em cima desse pontinho esverdeado que eu fiz? Tá dando. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Vou puxar o meu delineado normal, tá? E vou fazer uma aberturazinha aqui nele em cima. Vou tentar mostrar aqui mais de perto. Ó. E aí eu venho subindo. Marquei aqui o meu côncavo. Tá vendo como deu uma manchadinha lá, ó? Aí eu venho e dou acabamento. Certo? Essa região de meu delineado, eu só vou trabalhar fazendo o quê? Preenchimento. Aqui eu só trabalho, ó, preenchendo, arrastando um pouquinho do produto para dentro. Se a linha tiver um pouquinho torta, vai fazendo lá este processo de contorno, de definição. E aí você vem, ó, só preenchendo, fazendo esse esfumadinho acontecer. Estou marcando aqui o côncavo. E aí eu só vou dando uma esfumada, tá? Eu não me preocupo tanto com essa raiz, né, com a base dos cílios, porque eu só vou, ó, dar continuidade aqui nele. Ó. Eu não vou fechar a parte em cima, certo? Do côncavo. Eu vou, na verdade, deixar ela com sombreado e um degradê de cor. Raiz do cílio eu venho, ó, pigmentando devagarinho. Maior dificuldade. Ó. Com esse pincelzinho de esfumar de precisão, eu vou fazer o quê? Ó, só dando este acabamento, tá? Eu não quero que esse produto ele chegue até esse cantinho interno, porque aqui eu vou fazer outra linha, outro detalhe. Anderson, aqui eu tenho um produto cremoso, não tenho? Tenho. Pego minha sombrinha preta, né, delineado, e já vai selando esta região também, porque estou trabalhando regiões bem maiores, e aí esse produto molhado, quando a modelo, se ela ficar piscando, dependendo da pálpebra, ela pode manchar muito e não é o que eu quero. Eu quero que tenha uma durabilidade maior em relação a este produto, tá? Ó, vou fazendo movimento de vai e vem. Só dando esse acabamento aqui. Pega o teu pincelzinho lá chanfrado, que você utilizou para delinear, e aí pega um pouquinho de sombra e vem, ó, só fazendo esse movimentozinho aqui de carimbo. Por quê? A sombra que possui, o que pegar nele, vai fixar melhor aqui, ó, o depósito, e o teu delineado ele vai ficar todo marcadinho, todo pretinho, sem nenhuma falha.
Certo, gente? Ó, o que é que eu vou fazer agora, tá? Lembram que eu falei que eu ia dar acabamento no cantinho interno? Com o mesmo pincel, resíduo de corretivo, você vem, ó, e traz uma linha diagonal, como se fosse apontando aqui para o nariz. Ó, só para esse cantinho ele ficar bem mais pontudinho, digamos assim, tá? Vai tirando o excesso, vai esfumando aqui o resíduo. Aí o que é que eu vou fazer agora? Lembra da pontinha que eu apliquei o meu verde? Eu venho com ele aqui, tá bom? São possibilidades. Anderson, se eu quiser só fazer, por exemplo, essa base inferior, você, na verdade, acha o quê? Com a proposta de desfile? Pode fazer. Até porque a proposta, ela vai ter uma dimensão onde você, como maquiador, através do que tem de proposta, identifica o potencial, principalmente estrutura de olho da minha modelo. Se a minha modelo, por exemplo, tá, não tem um olho tão legal para trabalhar, por exemplo, alguns recortes, temos que ter essa limitação e técnica para poder não deixar algo a desejar. Ó, eu fiz a metade do olho verdinha, e aí eu criei um esfumado para cima do preto, tá? Se eu colocasse só esse pigmento aqui, tá bom, gente? Do jeito que está, sem selar-se antes com o meu olho, somente com o delineado, ia ficar muito, muito forte. E aí eu quero deixar essa ponta bem mais expressiva com o meu preto. E aí eu preciso também fazer com que essa temática não tenha, digamos assim, uma desproporção. O olho era preto ou era verde, tá? Máscara de cílios e finalizamos. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Show. Ó, cílios aqui. Gente, em evento, dificilmente se utiliza cílios, tá? Até pelo simples fato de ser mais prático. Ah, Anderson, quando é um desfile, por exemplo, de beleza em relação a uma proposta de noiva, aí sim, mas se não for, é algo muito mais relativo trabalhar camadas intensas sobre a minha máscara, até porque ela me dá um resultado bem legal. Professor, que máscara é essa aí? Essa aqui é a da Avult. Ela é a Super Lash. Eu gosto muito dela porque ela deixa enorme o cílio. E ela é a prova d'água, é? É. Longa duração, alongamento, definição, tudo que a gente tem direito, né? É Vult, tá? Ó, proposta de olho. Diferente? O que é que vocês acham? Muito pouco. Tá lindo. E aí, o que é que a gente vai trabalhar? Batom. Se eu tenho, por exemplo, tá, pessoal? Um batom, um olho muito forte, a boca ela vai ser muito suave. Por quê? Para não ficarem brigando entre si, certo? E aí eu tenho que ter algumas possibilidades dentro da minha proposta, evidenciando o olho. Por quê? O que marca na modelo é o quê? O olho e a boca. Depende da modelo. A modelo, na verdade, é para quê? Desfile. Então, vai ser olho, tá? Nunca vai ser boca, até porque a proporção da boca ela é menor porque a gente tem o olho que já tem essa moldura em relação ao nosso rosto. Então, gosto de trabalhar com essa proposta e ela é bem mais aceitável também. Vou utilizar, nem mostrei o batom, tá? Ó, bem clarinho, não é isso? Anderson, mas será que vai ficar legal? Definição da boca,
você pode simplesmente fazer isso. Ó. Peguei a maior quantidade e eu vou só distribuindo. Vou fazer a boca toda, tá? Gente, dica para aplicação de batom. Quanto mais ele fluido, mais macio de aplicar, é mais fácil para você contornar, tá bom? Professor, me dá uma dica de pincel para poder passar o batom? Esse aqui, ó. Esses Deixa eu ver. fininhos, tá Sabe qual certo? é o número dele? Ele aqui é o Macrylan 17, mas aí tem, por exemplo, esse aqui, que é o 11, ó. É um pouquinho diferente, tá? E a Uhum. diferença, ele é um aplicadorzinho um pouquinho maior. Tá. Aí é o 11, 17. Eu estou aplicando, por incrível que pareça, com um pincelzinho de esfumar, um pincelzinho lápis. E aí, ó, você vai trabalhando com as suas possibilidades. Anderson, tenho dificuldade. Começa com os pincelzinhos pequenos, o movimento já é mais preciso, é mais fácil. Por que que eu não estou me preocupando, desculpa, preocupando tanto com batom? Vou colocar um gloss aqui em cima. Quem gosta de gloss? Precisa brigar não, Eu viu? amo. Eu amo. Ah, tá. Quando eu trabalhei aqui com essa proposta, ó, é um batom mate, secagem rápida. E aí eu vou trabalhar simplesmente o quê? Definindo agora o meu desenho. Meu desenho eu borrei um pouquinho aqui, ó. E aí eu vou pegar, lembra do pincelzinho lá com resíduo corretivo? Vou voltar com ele e só definir. Ó, linguinha de gato. Defini, esfumei, bordinha. Depois, deixo ele secar um pouco e vou selar com o meu pó. Venho com o meu gloss e agora eu vou fazer a aplicação dando batidinhas. Por que que eu gosto de aplicar esse gloss com batidinhas? Se eu fizer de arrasto, ele vai tirar o meu batom e não quero isso. Quero que o batom ele crie um fundo mais rosadinho e aí eu consiga deixar esse efeito bem mais molhado, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Não. Ó, peguei o meu pincelzinho, linguinha de gato de novo e vou, ó. Eu começo do centro para as extremidades. Base embaixo e agora eu vou para a base de cima. Tirar um pouquinho mais aqui de produto, tá, gente? Pessoal, dúvidas até aí? Sim ou não? Se eu faço um movimento de arrasto, tá? Para vocês verem como sai um pouco, ó. Ó. Tá vendo? E aí eu tenho um problema. Tenho que repassar esse batom para deixar ele de tom uniforme. Nas fotos lá eu retoco, ó. Certo? Gente, dificuldade seria isso a proposta. Dúvidas? Olha como é que fica. Deixa eu colocar aqui a mão, né? Ó. Difícil. Sim ou não?
Sim ou não? Amém ou misericórdia? Ah, tá certo. Vamos trabalhar com o outro lado, é rápido, tá? Só para a gente entender o que é esse extenso. Extenso, ele pode ser de plástico, sabe aquelas telinhas que a pessoa, desculpa, tem até mesmo de pincel? Sabe aquela meia calça que as pessoas usam, aquela de tarrafa? Sabe aquelas telinhas que são assim, ó? Isso aqui, tudo a gente chama de extenso, porque ele vai dar um movimento de carimbo e vai ficar preciso. Sabe aquelas casinhas de abelha? Sabe aquele efeito, por exemplo, tá? Ai, meu Deus, das sereias que elas têm, aquelas escamas, por exemplo. Quem lembra das escamas lá que o pessoal gosta de fazer a sereia? Nessa região de colo, lateral um pouquinho de rosto. Ninguém, gente. É isso mesmo. Eu já vi, mas eu nunca... Ai, saiu. Aí o quê? Não, eu já vi, mas eu nunca sabia o que eles utilizavam, não, para poder fazer. Pois vamos saber agora, tá? Ó, tô utilizando só um pouquinho de base para deixar o meu tom aqui mais clarinho. Não vou utilizar tanto, tá? Só tirar o excesso também com a esponjinha. Vou trabalhar essa região lateral aqui, tá? Ó, só um pouquinho, dá um acabamento e é super rápido. Eu não vou selar minha pele, porque se eu selar, a outra camada que eu vier aplicando não vai ficar legal. E aí eu tenho que entender que eu vou atrapalhar um pouquinho esse processo. O que é que eu vou fazer agora? Lembram lá das nossas tintas líquidas que eu sempre falo para vocês? Sim, não. As minhas tintas líquidas, elas vão me propor este efeito. Vou posicionar, tá? Ó. É rápido, tá, gente? Então, dá uma atençãozinha aí. Vou posicionar o efeito que eu quero sobre essa minha proposta, tá? Das minhas escamas, da minha casinha de abelha também, se eu assim desejar. Eu posso utilizar um pouquinho lá. Que é isso, hein? Da Coitada. minha tinta, ó. Não, tá assistindo aqui a minha aula aqui. Do curso. Ó, Maquiagem. ó o microfone, certo? Ou eu posso vir também com sombra, que funciona muito bem. Deixa eu só pegar aqui a minha paletinha de sombra colorida, que é rápido. A minha paletinha de sombra, eu tenho que fazer também a aplicação com ela molhada. Se ela for seca, eu vou ter problema na durabilidade, na pigmentação deste produto. Então, temos que ter um pouco de cautela na hora que for utilizar essa técnica, tá? E o que é interessante, nunca mexer. Se você mexer ou movimentar essa telinha, você vai acabar com seu efeito. E não é isso que a gente quer. Precisamos deixar algo bem preciso, tá? Estou colocando um pouquinho aqui de azul em cima. Podemos criar esse degradê de tons. E aí eu vou trabalhar agora outras cores, tá? Certo? Aqui eu vou trabalhar outras cores. Professor, o senhor colocou alguma coisa na sombra para diluir? Não, não, ela é sequinha mesmo. A minha pele, como ela tá molhada, ela vai ter uma fixação melhor, tá? Por causa da base. Ó, vou aplicar aqui um tonzinho mais de amarelo. Depósito, não arrasta o produto. Se arrastar, vai perder o desenho. E aí vamos trabalhar ó, com laranja.
Vamos trabalhar um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu só descer um pouquinho mais a mão. Com vermelho. E um pouquinho aqui do vinho, bem baixo. E aí a gente tira a tela. Aí eu vou aproximar para vocês verem, ó. Ó como é que fica legal. Certo? Esse efeito com os extensos, tá? Ele é bem utilizado para pintura facial. Anderson, eu ia, na verdade, fazer tudo assim amarelinho e ia fazer aquelas casinhas de abelha. Mas para vocês verem como eu também tenho uma pele mais clara, o amarelo poderia não ficar tão evidente. E aí eu coloquei, ó, para que vocês percebam que essas casinhas de abelha pode ser também feito com escamas. A gente pode criar N possibilidades. Eu acho que tanto para artística, para efeito também de escola, né, de crianças, para adulto funciona, quando a proposta é voltada neste segmento, certo? E aí o que é que eu vou trabalhar? Se eu preferir, para dar um efeito maior também um efeito maior em destaque. Eu vou pegar um pouquinho da minha tinta branca para iluminar. Quando eu faço essa iluminação, eu tenho que segurar alguns pontos para que isso não fique algo bagunçado. Eu vou sempre observar a região que eu preciso iluminar, que são alguns pontos e não pode ser todos, para criar uma amplitude melhor no destaque, tá? Vamos nós. Peguei aqui um pouquinho da tintinha branca, pontinha do pincel, e aí eu vou criando aqui um pouquinho, ó. Destaque. Sabe aquele efeito 3D? A gente vai tentar trabalhar sempre com essa proposta. E aí você pode, por exemplo, não tem esses vasinhos onde ficou o espaço, né? Você pode pegar simplesmente o preto e definir, se você assim preferir. E aí você tem um destaque da sua cor aplicada sobre essa proposta. Olha como a iluminação ela dá um destaque, certo? Pode utilizar o quê? Glitter, sem maior dificuldade para criar também esse efeito. Vocês podem criarem da forma como quiserem. E isso faz com que este trabalho fique bem mais rápido. Vocês perceberam que a gente gastou bastante tempo aqui quando foi criar esse efeito, tá? De escamas lá da sereia, por exemplo, as casinhas de abelha, foi bem rápido. Esses extensos, eles possuem também em diversos formatos. Anderson, aonde eu consigo encontrar esses extensos? Você pode encontrar também nas casas ou livrarias, que é aquele de material escolar. Eu queria aquele extenso para desenho, para aula de artes, por exemplo. Lá eles vão ter a definição desses extensos e você pode escolher os desenhos, tá? Aquelas borboletas que tem aquela definição bonita, perfeita, são tudo feito com degradê de tons, que a gente fez aqui, tá? Com tintas líquidas, com as nossas sombras. Para criança, funciona melhor tinta, porque tem uma facilidade também de sair, e se você for utilizar sombra, vai utilizar muito pigmento, então é melhor deixar o trabalho também um pouco mais rápido, de fácil aplicação, certo? Gente, dúvidas aí até agora? Sim ou não? Não, professor, o senhor pode só repetir um pouquinho, porque a minha internet travou? Aí eu não entendi sobre as tintas. As tintas que você... Para as crianças, né? Aquelas tintas normais, escolares. Essas tintinhas aqui, tá? Ó, elas têm... essa aqui é a flúor, que ela tem aquela vibrância das cores, e tem a tinta normal, tá? Ela é parecidíssima com aquelas tintas guache. E aí, o que é que você pode fazer?
tem esses extensos que eu falei, tá? Que eu fiz aqui com a minha telinha, pode ser feito com aquela meia arrastão, aquela meia, né, tarrafa, e aí você consegue fazer este efeito específico com esse material. Você pode desenhar, Anderson, por exemplo, um extenso no papel e deixar com essa definição? Pode, mas eu estou também falando que em livrarias, aquele de material escolar, é só você pedir extenso para material escolar, para aula de artes, que eles vão saber o que é. Tem diversos formatos, tem diversos desenhos, tem algumas borboletas que a pessoa dá acabamento, principalmente com esses extensos, agilizando também. Temos 1 minuto Para trabalhar mais rápido. E criança é melhor trabalhar com tinta, tá? Até pelo simples fato de ser mais ágil. Você percebeu que demoramos um tempo aqui e aqui foi muito rápido. Quase a gente não pega devido à praticidade que isso acontece. E é melhor também, porque ajuda a gente a ganhar dinheiro e é mais rápido, tá? E criança tem que trabalhar rápido para que isso não seja um problema. Certo? Certo. Show! Então, gente, espero que vocês façam, viu? Vamos fazer as atividades, vamos voltar a fazer aqueles challenges, porque envolve também a turma, pessoal. Então, quero que vocês façam isso, tá? Não fiquem esperando as coisas acontecerem, não, porque quem faz acontecer é a gente. Então, vamos praticar, certo? Colocar a mão na massa e desenvolver essas técnicas também, tá certo? Ian, tá contigo, quer tirar retrato hoje? Bora bater nosso print bem bonito, cuida. Todo mundo bonito. Não tem pra Ian. Ora, Ian. Acordou, Letícia? Bem bonito. Eu vou tirar de toalha, porque eu tô só de sutiã. Ai, meu Deus. Vigia. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer aqui tipo uma blusinha. Faça uma cabaninha, Olha a Elisete, toda caprichada na beleza. Então. Cadê a Noêmia, que tá só um negócio laranja aqui? Noêmia, cuida. Pronto. Bora, sorrisão. Cuida, Elisete. Elisete. Pronto, gente. Deu certo. Vou mandar para vocês. Cheiro no coração, tá? Olha que horas é que ela aparece. A Noêmia. Não é se escondendo, né, Noêmia? Gente, olha, nossa previsão de retomada das aulas é agora na semana 20 e 27. A gente vai entrar em contato com todos vocês. Tá bom? Já vão se organizando para a retomada. Quem tiver, né, porventura... Peraí, que minha imagem sumiu. Quem tiver, porventura, algum problema, né, financeiro, alguma situação que precisa ser resolvida, aproveitem essa semana que a escola está com a campanha. Eu já estou lançando essa campanha nos grupos, tá bom? Que vocês já podem vir aqui conversar com a gente, tá bom? Cheiro no coração, se cuidem, tô morrendo de saudade. Beijo.